o que você tem de bom para trazer sobre o Vitor Pereira? Porque aqui no Brasil ele não é querido pela torcida do Corinthians, né? Ele saiu de uma maneira ruim do Corinthians. E no Polêmica, Flamengo não, polêmica. de maneira polêmica do Corinthians. E no Flamengo ele não tem feito um bom trabalho por enquanto. É preciso dar tempo para ele se adaptar ao clube rubro-negro. Sim, quais são as suas impressões com relação ao Vitor Pereira? De maneira polêmica do Corinthians. E no Flamengo, ele não tem feito um bom trabalho por enquanto. É preciso dar tempo para ele se adaptar ao clube rubro-negro. Sim, quais são as suas impressões com relação ao Vitor Pereira? Bom, como eu falei, eu conheço pessoalmente já faz mais de 10 anos. É um treinador, como eu falei, eu não vim aqui defender ele nem nada, só vim falar o que eu conheço, que eu já conheço, já estive com ele várias vezes. E é assim, eu vou dizer que o perfil dele, ele é UEFA Pro, né? Último nível UEFA, campeão, bicampeão português invicto, né? Campeão chinês, campeão grego. É um treinador que começou lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo mesmo, na quarta divisão. Vendia peixe para pagar a faculdade. Isso fala da cidade dele, que é de praia, e ele tem orgulho daquela cidade. Já foi até premiado como cidadão da cidade. Então, assim, é um cara comum. Desculpa a todos os que não são fãs, não sei o que julga pelo trabalho dele no futebol, pelos resultados. Aí não estamos falando disso, estamos falando da pessoa. Um cara que é gente da gente, porque vendia peixe para estar onde está, para pagar a faculdade de educação física, tirou depois as licenças e chegou onde chegou, com muito mérito, porque percebe muito do treino, percebe muito. Você pega as entrevistas dele, percebe muito do treino, entrevistas completas, não entrevista pós-jogo, essas entrevistas aí que as perguntas dos Organizadas, né? jornalistas brasileiros, os jornalistas brasileiros não perguntam do jogo. Você pega um comentarista europeu aqui, ele pergunta sobre o jogo, não é sobre a mãe do cara, a sogra, não sei o quê. Então o pessoal, a imprensa brasileira, infelizmente, alguns comentaristas não conseguem falar sobre o jogo. Você pega um comentarista português, ele fala sobre o jogo, baixou linha, entre linhas, bloco alto, bloco baixo, o treinador brasileiro não. Estratégia correta, não sei o que, tal, tal, tal. Lembra do jogo do São Paulo com o Corinthians? O São Paulo levou um contra-ataque, o São Paulo acelerou um contra-ataque, aí o Corinthians encaixou o contra-ataque, aí o cara falou, a estratégia do técnico deu certo. Eu falei, como deu certo? Se ele estava levando um contra-ataque em velocidade, quem errou foi o cara que deu a bola no meio. Então, assim, é diferente. Há essa diferença muito grande um comentarista brasileiro e um comentarista português. Também há muita diferença. Como você falou antes, pela individualidade, aquela preocupação. Mas voltando no Vitor Pereira, para não perder o foco. Então, assim, é um treinador que eu acompanhei quando ele caiu na Alemanha. Caiu não, né? Desceu para a terceira divisão TSV Munique, e eu conversei com ele sobre futebol. Ele falou, Felipe, tentei implementar no modelo de jogo lá, só que os caras não entendem, não percebem, não vai rolar. Antes de o clube cair, ele já tinha conversado isso comigo, entende? Então, assim, saiu do Corinthians de maneira polêmica, porque depois o Flamengo veio atrás, quem que recusa um Flamengo, né? Cheio de jogadores bons, era um convite irrecusável. Então, assim, ele ficou com o Corinthians até o final, e deixou o Corinthians em quinto lugar no Brasileiro e vaga na Libertadores. Não sei porque o torcedor do Corinthians talvez só está triste ou bravo pela troca com o Flamengo. E não pelo trabalho dele. O trabalho dele foi muito bem feito. Entende? Então, que a gente, Vinícius, a gente quando vira treinador, a gente para de ser torcedor. A gente assiste um jogo, a gente fica muito crítico, Vinícius. É linha de passe ali, é correção errada, é o bloco muito alto, o bloco muito baixo, a falha na primeira fase de construção, Transição, né? falha no último terço. Então, quando a gente começa a estudar futebol e perceber esses momentos do jogo, a gente fica muito crítico. Agora, voltando no Vitor Pereira de novo, ele precisa de tempo para trabalhar como qualquer outro técnico aqui na Europa precisa. O Simeone está tanto tempo no Atlético de Madrid. Mesmo ele perdendo, sendo goleado, ele está lá. Entende? Agora, a cultura brasileira é a cultura do resultado. Aqui na Europa também. Mas nem tanto. Dá um ano, pelo menos, para o cara trabalhar. Não deu certo? Se achar que deve continuar, continua. Se achar que não deve, não continua. Um dos Entende? males.
Um dos males do futebol brasileiro é esse, não dar tempo para os Não, técnicos trabalharem. agora, Vai na base exatamente. do sucesso ou do insucesso do técnico. Se ele tiver sucesso, ele Sim, sim, continua. Caso contrário, com é certeza. demitido. Galera Sim, do. como eu falei, eu não vim defender o Vitor Pereira ou não. Sim, Eu conheço ele como pessoa, como correto. colega de trabalho do futebol, estagiei, ele estava lá no Porto. O assistente dele, como eu falei, chama Felipe também, é meu amigo, eu tenho o telefone dele e tal, a gente se fala. Então, assim, são amigos muito. Ele, se ele me vê, ele me cumprimenta, porque ele tem um respeito por mim, já se conhecemos há mais de 10 anos, não estamos falando de um dia. O torcedor brasileiro conhece ele como torcedor e conhece ele agora, não conhece ele como pessoa. Agora, ele tá no Flamengo, olha, pronto, tá tentando, pronto, restabelecer. É isso de ódio, essa saída polêmica dele, talvez ele se pronunciou mal, aconteceu ali alguma outra coisa que depois ele até se explicou. Eu falei, olha, como é que eu vou recusar um Flamengo? Falei com minha família, olha, posso ficar mais um ano no Brasil? Ah, tudo bem. Pronto, entendeu? Bom, Mas, infelizmente, ele foi julgado de uma maneira que não é, porque eu conheço ele como pessoa, e como eu falei, não estou defendendo ele, eu conheço ele sim. como pessoa, já há mais de 10 anos, é uma pessoa simples, um cara normal. Mas para o brasileiro, ele é arrogante, saiu daquela maneira, enfim. Então eu não vim defender ele, só vim dizer o que eu conheço, que eu já conheço dele. Perfeito, Felipe. Belo relato seu sobre o Vitor Pereira. Eu não conheço pessoalmente, só o conheço pela TV, acompanhando os jogos dele pelo Corinthians no ano passado e pelo Flamengo atualmente. Tomara que o Vitor Pereira tenha, se adapte bem ao Flamengo, conquiste títulos. Por que não? Ele é um técnico português, merece respeito aqui no Sim, Brasil, como Abel sim, sim, Ferreira conquistou sim, no Palmeiras. Galera do Arquibancada sim. Futebol Clube, sigam, não esqueçam de curtir esse vídeo com o Felipe Andrade. Ele é brasileiro, mas mora em Portugal. E também deixe seu like para esse vídeo. E quem não se inscreveu ainda, inscreva-se. É muito importante para que o canal cresça cada vez mais. Felipe, eu gostaria que você desse suas considerações finais, falasse o que achou da entrevista, o que você pretende fazer daqui para frente na escolinha de futebol do Benfica. Bom, quero agradecer, Vinícius, o seu convite, agradecer a todos do canal Arquibancada que nos acompanham. Pode deixar perguntas aí depois, o Vinícius tem o meu contato, quem quiser meu contato. Como eu falei, aqui nas partes dos segredos, aqui não tem anda a sombra de alguém ou projetos. Não, aqui todo mundo pode conversar, todo mundo pode se falar. O pessoal me liga aí, a gente conversa, não tem problema nenhum. Só dizer que não julguem, né, as pessoas pelas coisas. Na verdade, ninguém pode julgar ninguém. Então, não julgue as pessoas sempre que apareçam, não. Pesquisem, né? Pesquisem bastante. Como eu falei, não estamos aqui a defender ninguém. E os treinadores? Treinadores que querem vir para a Europa, ou quer vir pelo menos fazer uma experiência, seja diferente. Esse é o conselho que eu dou. Por quê? Todo mundo começou assim, com uma folha em branco. Todo mundo começou assim. Vai, escreva linhas na sua folha. Quanto mais linhas vocês escreverem, mais argumentos ou mais conversa você vai ter na entrevista. Porque se você não escrever linhas, o que é escrever linhas? Entrevistas como essa, networking, estágio, visita técnica, tudo, tá? Auxiliar, tudo. Ali está a sua vida, ninguém apaga, tá? Então, essa é o conselho que eu dou aos treinadores. E como eu disse, seja diferente no conceito, vou viajar? Vou. Ah, eu fiz o tour pelo estádio, um exemplo, tá? Uma autocrítica, mas um exemplo. Visitei o estádio, mas por que você não foi ver um treino? Tá? Uma autocrítica, mas um exemplo. Visitei o estádio, mas por que você não foi ver um treino lá no Suíço? Você foi até a Espanha, por que você não foi na escola do Real Madrid dar um treino? Vê o que eles trabalham. Ah, mas a cultura do Brasil. Aí que eu ia falar, Vinícius, só um ponto no finalzinho. Sim. Por que às vezes a escola muitas eu recebi um convite, posso até falar agora da escola do Barcelona, para trabalhar aí no Brasil. Há 2 anos, quando ia abrir, uma ia inaugurar e me convidaram, fui convidado. E só que depois fiquei sabendo que aquela unidade fechou. Por que não fechou? Porque o Brasil não aceitou a cultura do treino.
Porque a criança de 5 anos, como eu falei, vai jogar um golzinho. O pai quer ver ela jogar num gol grande. Eles não aceitam a cultura. Muitas crianças não aceitam a cultura. Então, assim, como eu falei da autocrítica, vai numa escola de futebol europeia, vê o que eles trabalham para agregar o seu treino. Não existe o melhor exercício. Existe e o melhor treino. Existe aquilo que você aplica aquilo que você conhece. Quanto mais conhecimento para você, você vai dar melhores treinos. Continue lendo livros de treino, de exercício, mas quem puder visitar fora, olha, eu vou assistir um treino. É muito enriquecedor. Não adianta só ir no estádio do Real Madrid, fazer o tour, dar uma volta e tirar uma foto. E o principal você não foi, lá na escola ver o treino, ver o que eles trabalham, que tipo de exercício eles trabalham. Então isso que é enriquecedor. Então é essa, entre aspas, autocrítica e dica que eu deixo para os treinadores. Tem aí todas as escolas, endereço, telefone. É só mandar e-mail lá, fazer uma visita técnica que eles gostam. Os europeus gostam que vão lá visitar o trabalho deles. E não tem problema nenhum. Aqui todos são bem-vindos, tanto em Portugal quanto em outros países. Porque eu já fui, né? Em outros É. países. Muito obrigado, Felipe, pelo nosso bate-papo, pela nossa Valeu. interatividade. Você em Lisboa, Portugal, e eu aqui de São Paulo, Brasil. No Porto. Cidade No do Porto. Porto, Isso. Isso. Portugal, e eu aqui de São Paulo, capital. Muito obrigado mesmo. Tomara que você tenha Obrigado. mais sucesso ainda na sua carreira. É isso que eu e o Arquibancada Futebol Clube desejam. E é isso, Obrigado. galera. Fico por aqui. Muito obrigado, Felipe. Arquibancada Futebol Clube. Valeu, obrigado. Um abraço a Aqui todos, o gol de pessoal. placa é seu. Valeu.